Graça e paz, irmã Rosane. Paz, Elaine Barqueta. Manda um abraço pro nosso William, tá? Boa noite, queridos. Hoje, quinta-feira. Eu sei que muitos já estão preparados, já fizeram as suas malas para o feriadão, né? Sexta-feira numa quinta-feira. Hoje hoje é quinta, mas com gostinho de sexta, é assim que fala? É uma sexta numa quinta. Tia Lídia, tio Sebastião, Deus abençoe, paz. Então você começa, eu sei que muitos já estão preparando, já pegaram as suas malas para poder viajar. O trânsito hoje já não estava favorável, mas o culto ao Senhor, a instrução da palavra, a imersão é necessária para que nós possamos desenvolver aquilo que Deus tem proposto para a nossa vida, na nossa caminhada cristã. Então já quero agradecer o carinho dos irmãos, a participação dos irmãos aí. E eu vou te pedir uma gentileza, você que está aí, compartilha, manda o link para alguém, manda um link para um abençoado que vai receber a palavra de hoje. Hoje nós falaremos sobre algo muito importante, né? Se existem consequências geracionais nas alianças que fazemos, né? Será que existe? Vamos falar sobre isso hoje, principalmente para aquele que professa a fé em Cristo, que é filho de Deus. Então eu quero convidar você a estar conosco agora. A pastora vai estar dando a palavra de saudação. Aproveite que deu os avisos. Sabe que a gente tem que ter? Sabe que tem nada não, é só o outro. Graça e paz, queridos, boa noite. Você que já se conectou aí, você que posteriormente vai assistir essa transmissão, que o Senhor abençoe as nossas vidas, que seja um momento na presença dEle, um momento em que os nossos ouvidos e os nossos olhos possam se abrir na presença de Deus, amém? Sábado agora a gente não tem nenhuma programação, apenas no domingo, às 16 horas, Escola Bíblica Dominical, e posteriormente às 17 horas, nosso culto de gratidão ao nome do Senhor. É o culto de ação de graças também, né? Tanta gente faz aniversário. Hoje, excepcionalmente hoje, pastor Jorge está fazendo 71 anos, né? Se você não ligou para ele, não mandou a mensagem, dá tempo ainda, que ele pode mandar a mensagem, ligar, que ele está com a família reunida. Então, graças a Deus, hoje está celebrando. Lembrando que no sábado, essa semana ainda tem aniversário amanhã da tia Nelly. A tia Nelly amanhã faz aniversário. Dia 21, o tio Edson faz aniversário, né? Aí já vem a galera da semana que vem. Semana que vem já tem a Érica, o Diogo, tem a irmã Rose, faz aniversário dia 24. Tem mais gente, se eu não me engano, faz aniversário também. Mentira. Tem que anotar a idade, né? A idade está chegando, graças a Deus. A paz, Jaconiza, Luciana, Gustavo, Deus abençoe a vida, graças a Deus. Então, nós temos o pastor Herculano, manda um abraço para Palmares, né? Aquela terra que manda leite e mel, graças a Deus. Amém. Mas apesar, queridos, de termos o culto de gratidão, ser um momento de ação, de graças ao Senhor, não podemos esquecer que o mês de janeiro é o nosso mês de primícias, tá? Domingo agora também nós estaremos falando sobre as primícias. Se você ainda não teve a oportunidade de levar a sua primícia, e você já pode, não deixe de levar as suas primícias ao Senhor. Leve, entregue a sua primícia, porque a primícia, ela determina quando você realmente se posiciona
escolhe com Deus sendo o dono da sua vida, você vai mostrar que a grandeza de Deus na sua vida é prioridade, que Deus é primazia na sua vida. A primícia aponta para isso, determina isso. E também a primícia gera consequência, né? Gera consequência para a nossa casa, para a nossa mesa. Hoje a gente está aqui sentado na mesa, para a nossa mesa. Hoje, por exemplo, falamos do pastor Jorge, que está tendo um tempo de mesa com as filhas, né? Hoje, do aniversário. Então, o que está gerando para ele por intermédio da primícia dele? O pastor Herculano fez aniversário no início do mês, né? O Gustavo fez aniversário semana passada. Tudo que está gerando na sua mesa, na sua casa, a irmã Rosane faz aniversário de 24, está em cima do que? Primícia, na nossa primícia. Se existem pessoas que se levantam para nos abençoar, para orar pela gente, é fruto da nossa primícia. Nossa primícia gera algo em Deus para a nossa vida e para a nossa casa também. Então, é o mês de primícia, né, pastor? Domingo, leve a sua primícia. E lembrando que dízimo é uma coisa, a oferta é outra, a primícia é outra. Nós estamos batendo essa tecla desde dezembro, que você receba clareza de entendimento e entregue a sua primícia no mês de janeiro. Amém? Amém. Você que não gosta de deixar de cumprimentar ninguém, ó, Monique, seu futuro baby, Daniel. Monique, Dudu, paz, Monique, Dudu. Poxa, é um presente que Deus deu, né, pro Dudu. Foi livramento, né? Foi livramento que Deus deu. Eu vou deixar para contar esse testemunho no domingo, porque o testemunho, o nosso Deus é Deus de detalhes, né? E quando a gente começa a ver os detalhes de Deus, a gente fica pasmo que Deus cuida de tudo, até mesmo aquilo que você acha que Deus não está vendo, Deus não está cuidando, Ele cuida. Amém. Amém, queridos. Então vamos iniciar a imersão hoje. Gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia. Dani, Deus abençoe tua vida, minha amada. Paz, Dani. Seja bem-vinda. Manda um abraço para a tia Wanda, para a Samara. Manda um abraço em nome de Jesus. Tá? Abre a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, né? Capítulo 18. 2 Crônicas, capítulo 18. Lembrando que, qual é o tema da imersão de hoje? Né? Hoje também é aniversário do pastor Fernando, lá da Igreja Viva. Nós estivemos hoje tendo um tempo de qualidade com ele, estivemos almoçando com ele. Eu, o André, a pastora estava trabalhando. Então nós estivemos almoçando, honrando o bispo. Não é pastor não, ele é bispo. O bispo Fernando, lá no Meier. Foi uma bênção de Deus. Que Deus abençoe seus 44 anos, em nome de Jesus. Pai Jácono Manuel, manda um abraço aí para os meus filhos, por favor. Pai Jaconisa Alcelene, Deus abençoe. 2 Crônicas, capítulo 18. O tema de hoje é: existe consequência geracional nas alianças que fazemos? Eu vou repetir que é uma pergunta que eu me faço, que eu estava conversando com a pastora. Talvez você, independente do tempo que você tenha do Evangelho, mas também você pode fazer essa pergunta: será que existe consequência geracional nas alianças que fazemos? Que às vezes nós achamos, acabamos envolvendo muitas situações que não, eu aceitei a Jesus, então a maldição hereditária foi quebrada. Maldição hereditária é uma coisa, aliança é outra. Nem toda maldição está atrelada à aliança que foi feita, mas toda aliança feita gera uma consequência geracional. Amém? Então, eu pedi para a pastora ler, logo em seguida ela vai estar orando, consagrando esse tempo. 2 Crônicas, capítulo 18, verso 1. Josafá tinha grande riqueza e honra, e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Senhor Jesus, a tua palavra ela foi lida, ó Pai, e nós te pedimos que o Senhor venha com o teu poder e a tua glória sobre as nossas vidas, abrindo, Senhor Jesus, o nosso entendimento, nos dando clareza, Senhor Jesus, para alcançar aquilo que o Senhor deseja, Senhor Jesus, nos ensinar nesta noite, ó Pai.
Fala aos nossos corações, fala ao nosso espírito, Senhor, que venha de confrontar, Senhor Jesus, as nossas vidas, ó Pai, e que venhamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor irá nos ensinar nesta noite, ó Pai. Abençoa cada vida, abençoa cada, Senhor Jesus, pessoa que posteriormente também assistirá, para a glorificação do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Gostaria que você ficasse bastante atento. Deixa eu só botar aqui no grupo dos homens, já pus no grupo dos homens, né? Eu vou pedir para que você que é da casa, coloca lá no grupo das irmãs, por gentileza. Eu pedi, geralmente você tem, né? Eu ia pedir a Dani, mas eu vi que a Dani não estava aí. Não, a Dani está aí, Paz, Eliane, manda um abraço para Flávio, Deus abençoe, tá? A Paty ainda também não entrou. Mas Patrícia meninas tá que estiverem chique. aí, se vocês puderem colocar o link lá no grupo das mulheres, agradeço, tá? Patrícia é uma benção, Deus abriu uma porta para ela. Hoje ela participou de mais um programa, irmãos. Que benção, porque ela estava em casa. Mandaram a mensagem: eu preciso de você amanhã, pode? E aí ela foi, Deus honrou. Eu fico muito feliz de ver, não é porque é minha irmã não, mas eu fico feliz de ver aquilo que Deus tem feito por intermédio da palavra dele lá na igreja, e tem alcançado não só membros, mas colaboradores, né? Paz japonesa Sandra, manda um abraço para titio querido, faz aniversário hoje, né? Colaboradores, pessoas que não são lá da casa, mas que semeiam lá da casa, entregam primícia lá na igreja e são abençoados. Eu fico vendo a alegria, isso muito nos alegra, né? O coração de ver que Deus, Ele é justo e a mão do Senhor é que faz tudo. Então, meu amado, Deus abençoe. A Elaine botou aí, eu vi, vários irmãos já viram a Patrícia hoje, né? Graças a Deus, glória a Deus para a vida da minha irmã. Mas falando de aliança, mas antes de falar de aliança, eu quero que você entenda que, ainda quando estávamos lá na Paz Maria, manda abraço para a Sandrinha. Vamos tomar um café, Sandrinha? Vamos tomar um café, Maria? Vamos marcar um café? Vamos. E eu estava conversando, foi semana passada, essa semana, com o Jurandir e Márcia, café com eles também. Sabe, queridos, eu estava, quando Deus me deu essa palavra, até estava conversando com a Liliane há pouco. Lembra quando a gente estava lá na Mananciais e num jejum, Pastor Jorge, recebi um vamos aí da Maria, glória a Deus. Pastor Jorge, ele chegou com aquele 1,92 m dele, discreto. Pastor Jorge chegou, 1,92 m discreto, e ele foi pregar nesse jejum, e ele trouxe uma palavra falando sobre Joseba, não me recordo o nome, mas que o nome gerou aquela, né, e ele discorreu sobre aquela história de uma forma grandiosa, com bastante propriedade. Glória a Deus pelo pastor Jorge, aniversariante do dia, e que essa pregação perdurou durante semanas, né? Até movimentou nos grupos, alguns irmãos comentando. Então, eu estava conversando com a Liliane sobre o seguinte, porque a gente precisa entender onde tudo começou, né? Por que aquela mulher, ela tomou aquela posição de esconder aquela criança? Eu preciso que você entenda que essa palavra de 2 Crônicas, estou falando com os irmãos anotando, olha a cor do lápis, discreto, né? Essa palavra de 2 Crônicas 18 relata essa verdade, porque fala de aliança. Josafá, ele tinha grande riqueza e honra. Aí fala, pô, ela vai falar de honra para lá, honra para cá. Não, queridos, isso é bíblico. E Deus, ele não abre mão dos princípios dele. E um dos princípios dele é a paz, uma Patrícia, nossa mestre gourmet aí, né? Um dos princípios estabelecidos por Deus é a honra. E esse princípio Josafá tinha, e ele seguia esse princípio. Mas ele se aliançou a Acabe. Ele se aliançou por intermédio de casamento. Antigamente, os povos, né? Eras antigas, eras passadas, nem todos os povos eles tinham a mesma visão de reino, os mesmos costumes, a mesma visão de governo. E para se viver bem, para se estabelecer bem,
conviver, para encontrar a paz, eles encontravam uma solução. A solução era por meio de quê? De uma união entre famílias. A gente vê muito Game of Thrones, né? Essa série aí que bombou, né? Filmes épicos, quando você pega, quando reinos estabelecem a paz, a harmonia, por intermédio de aliança, matrimônio, né? E até hoje existe costumes em algumas cidades, onde quem escolhe o marido e quem escolhe a esposa são os pais, para poder unir tribos, unir povos, unir governos. Então eu preciso que você entenda que Acabe ele fez isso, Josafá ele fez isso, por quê? Perdão. Josafá ele se posicionou dessa forma porque Josafá era rei de Judá. Naquela época havia se dividido o reino de Israel. Teve a divisão, o reino do norte e o reino do sul. O reino de Judá ficou com o reino do sul e o reino de Israel ficou com o reino do norte. Só que os reinos eles não se davam. A Bíblia diz que reino dividido não subsiste. Então, aí entrou na questão da aliança. Mas antes da gente continuar, por que falar de aliança? Por que falar de consequência geracional? A aliança ela vem do latim, rascunhamos algumas coisas aqui que vou ler para os irmãos. Ela vem do latim aligare, que significa compor, ligar-se. Então eu posso dizer que se Josafá era o reino de Judá, do sul, e Israel era reinado por Acabe do norte, como houve casamento entre famílias, eles ligaram as famílias. Você está entendendo? Passou a fazer parte da história do outro. Um passou a fazer parte da história do outro. Por exemplo, eu passei a fazer parte da sua história. E você passou a fazer parte da minha história. Por intermédio de quê? De um casamento. Por intermédio de uma aliança. A aliança, querido, ela pode ser de várias formas. Ela pode ser de forma matrimonial, governamental. A aliança ela pode ser de forma espiritual. Mas toda aliança gera uma consequência geracional. Toda aliança gera uma consequência geracional. E a aliança ela tem um formato, não é? Um formato circular que aponta para a eternidade. Que não tem início e fim. A aliança ela tem um formato circular que aponta para a eternidade, porque você não vê o início, você não vê o fim. E povos antigos já usavam as alianças nas mãos, nos dedos, né? Para usar muito, né? Aleluia, graças a Deus. Usavam, que se você vê isso na história, aquele que gosta de história, né? Os povos egípcios, os hindus, né? Cerca de 3.000 anos, 2.000, 3.000 anos antes de Cristo, já usavam-se as alianças, né? Para formalizar aquela união, né? Então o que acontece? O rei Josafá, falou aqui rapidinho. O interessante dizer que quando a gente... Eu estou aprendendo direitinho. Percebi. Olha Deus. É interessante a gente salientar que quando existe aliança, um passa a compor a história do outro, e aí há alteração nessa história, há alteração nessa jornada. Por isso que o pastor falou no início que existe uma consequência geracional, porque quando eu entrei na vida dele, querendo ou não, eu modifiquei o futuro da história dele, porque eu passei a fazer parte da história. Então, não passa a não ser mais a história só de Tadeu, mas sim de Tadeu e Liliane. Então vai ter uma união, uma composição, uma alteração no decorrer da história da vida de Tadeu. E isso acontece tanto naturalmente quanto espiritualmente. Por isso é que existem consequências. E essas consequências elas podem ser positivas ou negativas. Então, o que aconteceu quando Josafá se uniu com Acabe por intermédio do matrimônio dos filhos, um passou parte para fazer da vida do outro. Modificou a história. Então Josafá modificou a história de Acabe e Acabe modificou a história de Josafá. Exatamente. Só que eu quero que você entenda, Acabe servia a Deus. Josafá não servia a Deus. Não, perdão, Acabe não servia a Deus.
Josafá servia a Deus. Paz, pastor Marco. Então a gente começa a entender que a aliança já começou de forma errada. Reino dividido não subsiste. Não estou falando de jugo desigual. Eu estou falando de reino, eu estou falando de visão. Então, já começou da forma errada. E qual é a palavra que nós estamos batendo na tecla desde a virada do ano de 2022 para 2023? O que começa bem, vai bem até o fim. O que começa errado, vai errado, querido. Então, Josafá, ele podia ter a melhor das intenções. Por que eu falo a melhor das intenções? Porque eu tenho o reino do norte que não se dá com o reino do sul. Eu tenho Judá e eu tenho Israel. Israel e Judá. Dois reinos que não se dão porque um erro do passado dividiu o reino. Então eu tenho Josafá de um lado e Acabe do outro. Josafá, que quando assumiu o governo, ele quis estabelecer um tempo de paz. Correto. Correto, não é errado. Se você pegar lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 17, não precisa ler não que é extenso. O capítulo 17, até do verso 1 ao verso 13, você vai ver que a intenção de Josafá foi das melhores possíveis. Sabe o que ele fez? Josafá, ele começou a mudar a parte política. Josafá, e sempre com a direção de Deus. Josafá, ele começou a mudar a parte da segurança, para evitar ataque dos outros povos. Josafá, ele começou de uma forma bem singular a introduzir o estudo da palavra no povo de Judá, no reino de Judá. E até que os povos vizinhos, os filisteus, né? Não, os filisteus e os... Tinham os filisteus... Não, tá aqui. E os árabes, os povos vizinhos, eles honravam a Josafá. E reconheceram o poderio, eles reconheciam o agir da visão de Deus na vida de Josafá, que eles honravam. Eles serviam a Josafá. Só que aí, o que Josafá fez ainda mais? Está tudo lá no 2 Crônicas, capítulo 17. Do verso 1 até o verso 13, é interessante que você leia o capítulo todo. Josafá, ele chamou os levitas, olha aí, querido. Josafá, ele chamou levitas e falou o seguinte: olha só, o negócio não é só cantar, nem só de música viverá o homem. Cantar é muito bom, música tá legal, tocar é show de bola, mas a gente tem que pregar. Vamos fazer o seguinte: vamos ensinar a palavra ao povo. Vamos levar o estudo da palavra de Deus para o povo. Ou seja, o que Josafá mandou os oficiais e os levitas a levarem a palavra, levarem o que? A instrução. O livro da lei. Levarem o livro da lei. Levarem o que? O povo a andar de forma o que? Correta. Ou seja, o que Josafá fez? Pegou o povo de Judá. Vamos fazer um alinhamento. Alinhamento de visão. O povo tem que andar com a visão do rei. Alinhamento que? De coração. Alinhamento que? De pensamento. Josafá se preocupou em unir o povo, unificar o povo com a visão de Deus. Quer alguma coisa? Estou seguindo. Então, Josafá, ele entendeu que era isso. Coisa linda. Josafá, ele estava com essa visão correta, visão certa. E Josafá entendeu: poxa, eu já ajustei Judá. Agora eu tenho que acabar com essa guerra. Eu tenho que acabar com essa picuinha de reino do norte com o reino do sul com o reino do norte. Essa birrinha que existe entre Israel e Judá, eu tenho que acabar. Mas eu preciso que você entenda que as coisas de Deus se resolvem com orientação de Deus. Eu não posso resolver coisas espirituais com a forma natural. O que é de Deus, você usa com as armas espirituais. O que não é de Deus, você usa com as armas naturais. E Josafá acabou se esquecendo disso, porque na mente dele, ele entendeu que para que pudesse promover a paz, ele precisava unir pensamentos diferentes, visões diferentes, posicionamentos diferentes.
Querido, guarda o que eu falar para você. Não adianta você ter a melhor das intenções, porque se nós tivermos as melhores das intenções, mas se não for com aquilo que Deus projetou, não vai dar certo. Vou falar mais uma vez, principalmente para quem é pai e mãe: oriente e guie os seus filhos, os seus netos, oriente e guie a sua casa. As boas intenções não são sinal da aprovação de Deus. Nem toda boa intenção está aprovada pelo Senhor. Eu preciso que você entenda isso. Não entenda como uma crítica, mas entenda como uma palavra de direcionamento. Porque Josafá, ele teve a boa intenção, mas a boa intenção não passava pela aprovação de Deus. Aí você vai falar assim: por que não passava? Porque quem guiava Israel nessa época era Acabe. Acabe tinha uma visão contrária. Acabe não servia ao mesmo Deus. Acabe não guiou a família dele a servir ao Deus vivo, ao Deus que a casa de Josafá seguia. Então as duas famílias se uniram por intermédio de um casamento. O filho de Josafá casou com a Atalia, filha de Acabe. Você fala assim: pastor, Acabe era casado com quem? Vou te falar, sabe com quem? Quando eu falei lembrei a Liliane com quem Acabe era casado, ela... Sangue da misericórdia. Acabe era casado com Jezabel, querido. Acabe casado com Jezabel. Qual era o fruto que ia sair dessa união? Saiu a Atalia. Então, Josafá teve a visão do reino, pegou seu filho e uniu com a mulher que estava com a visão totalmente errada. Uniu, casou. Eu gosto que eu falar para você, como é o tema, você que chegou agora, você que está vendo depois, o tema da imersão de hoje é que existem consequências geracionais por causa das nossas alianças. Existem. O que vai acontecer? Os dois casaram, as famílias se uniram, chegou um determinado momento que Acabe foi cobrar. Agora que a gente está junto, agora que a gente está unido, estou cobrando de você a tua parte. Vou guerrear e quero que você vá comigo. E o que aconteceu? Josafá, talvez você conheça essa história. Eu tenho que te contar a história para te contextualizar, para que você entenda como chegou em Joseba. Porque Acabe foi cobrar. E Josafá, faço parte, já uni, tá bom, vou lá para a guerra. Só que Acabe falou assim: olha só, vamos guerrear. Mas Josafá, como ainda tinha o coração ligado com Deus, Josafá falou assim: olha, vamos orar, vamos pedir um direcionamento. Por quê? Naquela época, todos os reinos, eles tinham os seus profetas, eles tinham os seus direcionadores. No âmbito espiritual, eles tinham alguém que os orientava espiritualmente. E o problema nunca foi quando o rei ia ao profeta. O problema sempre era quando o profeta visitava o rei, desde o passado. Então, já era costume dos reis procurarem os profetas para receber o direcionamento correto mediante alguma decisão, principalmente em época de guerra. Só que quando Josafá se posicionou dessa forma, Acabe tinha os profetas dele, que eram 400. E os profetas de Acabe só falavam aquilo que Acabe queria ouvir. E aí, Josafá, está lá no capítulo 2 Crônicas 18, Josafá vai falar assim: poxa, mas não tem profeta do Senhor aqui? E aí Acabe vai dizer: tem, mas ele fala tudo que é contrário para mim, tudo que é ruim ele fala para mim. Não fala nada de bom. Sabe aquele negócio quando você, poxa, Deus, olha aqui comigo, Deus, eu não estou conseguindo, eu preciso, o Espírito Santo intercede por mim. Aí você vai no homem de Deus, vai na mulher de Deus, você vai no teu pastor, na tua pastora, mas você já vai condicionado a você querer ouvir aquilo que já está no teu coração. É aquele negócio, você já está decidido a tomar uma decisão. Você já está decidido a adquirir algo, a comprar algo.
a se mudar de um lugar, a fazer uma viagem, a realizar uma compra, a obter algo, a um sonho que você já está no teu coração guardado e você acha que é aquele momento. Então você já condicionou que pelo fato de você ver a porta aberta, aquilo é de Deus para você. E quando você ouve a palavra não, quando você ouve uma palavra que vai totalmente contrário o desejo do seu coração, não, Deus não está nisso. Eu estou trabalhando com pessoas mimadas, porque Acabe era mimado. E os profetas dele, né, só falavam aquilo que ele queria ouvir. Acabe era tão mimado que ele só queria ouvir o que o coração dele gostaria. Que era favorável a ele. Eu me lembro quando Acabe ouviu um não, ele foi para casa chorando. A Bíblia diz que quando Acabe ouviu um não, foi para casa chorando e Jezabel tomou a frente. Porque um rei mimado. Então, não estava acostumado a ouvir um não. Só que eu preciso que você entenda que, às vezes, o não de Deus é o que nós precisamos ouvir para que permanecemos na bênção. Não compra, não casa, não viaja, não abre a mão, não saia. Não deixe, não perca essa oportunidade. Às vezes nós precisamos ouvir um não para a gente poder acordar. E aí o que aconteceu na vida de Josafá? Josafá pediu, e aí veio aquele profeta, que é um dos profetas que Deus levanta em mais Micaías nessa geração. Amém. Que Deus levanta em homens e mulheres como Micaías, que chegou e falou assim, tá bom, eu vou. Só que Micaías, quando foi apresentado, ele já foi assim, já foi cantar no ouvido dele, o rei está querendo que você, e você está todo mundo falando para o rei para a guerra, você tem que falar isso também. Só que Micaías... Vai ter sucesso. Todo mundo está falando. Só que Micaías chegou e falou assim, olha, rei, se é para você ir, então vai, que você vai ter sucesso. Aí Acabe, tem alguma coisa errada. Só que aí Micaías chegou e falou, tá bom, é para falar a verdade? Vai acontecer isso. Resumo da ópera, Micaías foi preso. Só que aí Josafá vai para a guerra e acontece aquilo que você já sabe, né? Acabe enrola ele, Josafá vai para a guerra. Quando Josafá vai para a guerra, as pessoas acham que o rei de Israel é Josafá e partem para cima de Josafá. Tudo por quê? Porque Acabe queria se livrar da profecia, da verdade dita, né? Então ele sugeriu esse disfarce para que não caísse sobre ele, sim sobre Josafá, sobre aquele que estendeu a mão. Olha como é que o coração de Acabe estava. Eu me aliancei com a pessoa e eu vou prevalecer em cima dela. Se tem que chorar a mãe de alguém, que seja a mãe de Josafá. Desculpa, tá, querido, mas foi desse jeito. E aí, simplesmente, Acabe botou na conta de Josafá, Acabe se escondeu. E o que aconteceu? Quando a galera partiu para acabar com Josafá deu um grito. Eu não sei como foi, mas foi um grito de misericórdia. Quando Josafá deu aquele grito, o que aconteceu? Deus abriu os olhos do povo, e o povo descobriu que Josafá não era o rei de Judá. E a palavra do Senhor vai falar que um arqueiro jogou uma flecha ao alto. E essa flecha, isso eu acho fantástico, a flecha perseguiu e encontrou Acabe. Só que a flecha não pegou só Acabe, ela entrou numa brecha, na junção da armadura de Acabe, entrou. Resumo da ópera, a guerra foi o dia inteiro e Acabe morreu. Josafá voltou para casa ileso. Quando Josafá chega na sua casa, no seu palácio, ele se depara com um profeta de Judá. O profeta de Judá não era Micaías, era Jeú. Só que aí o que Jeú fala para... Lê para mim, por favor. O que Jeú... Isso. Segundo Crônicas 19, do 1 ao 3. Segundo Crônicas 19, do 1 ao 3.
Quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, o profeta Jeú, em outras versões, filho de Anani, saiu ao seu encontro e lhe disse: será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Porém, existe em você algo de bom, pois você livrou a terra dos postes sagrados e buscou a Deus de todo o seu coração. Ou seja, você livrou todo aquele povo de idolatrar a outro Deus, trouxe a minha lei, o temor do Senhor para todos aqueles que ele reinava, aquilo que a gente falou no início. Ou seja, isso não passou desapercebido aos olhos do Senhor. Isso, vai falar. Isso não passou desapercebido aos olhos do Senhor. Então, Deus livrou Josafá da morte nesta guerra, mas ele mandou o seu recado para ele, que ele poderia ter tido a sua vida ceifada por conta de uma aliança que foi feita sem primeiro consultá-lo, sem primeiro chegar a Deus e falar: Senhor, é isso que eu devo fazer? Em todas as leituras que nós fazemos sobre a história de Josafá, em Crônicas 17, 18, 19, 20... Em Reis também fala. Em Reis também a gente vai ver que ele era considerado um homem justo. Ele mudou o pensamento de todos aqueles que moravam em Judá, até mesmo a quem não fazia parte de Judá, mas que estavam morando ali, os forasteiros não, como é que é o nome? Os árabes e os filisteus que lá estavam morando, outros povos, ele fez se prostrar diante de Deus, ou seja, ele trouxe a presença do Senhor para o seu reinado. Mas por conta de uma falha, de um erro, de não consultar ao Senhor em primeiro lugar o que ele deveria realmente fazer, ele mudou o percurso da sua história. Ele mudou a trajetória da sua história por conta de uma aliança errada. Então ele trouxe consequências, nesse caso aqui, ele trouxe consequências tanto geracional quanto para ele mesmo, porque ele poderia ter perdido a vida dele naquela situação, naquele momento, naquela guerra, por ter se aliançado com uma pessoa que não era temente ao Senhor, que ele pregava completamente ao contrário. E quando ele se uniu a Thalia, né, o nome dela? A Thalia era filha. Isso, quando o filho dele se aliançou à filha de Acabe, ela trouxe a idolatria toda. Vamos chegar lá, segura aí. Ai, meu Deus. Antes que a Patrícia coloque d'água para a pastora. Vou falar para vocês, querido. Isso é muito sério, sabe? Eu vou com bastante carinho. Nós não somos perfeitos. Não. Eu quero que Deus você... é justo. Deus é justo. Eu quero que você receba com bastante clareza. Mamãe, papai, vovô, vovó, sabe? Filho, filha, neto. Quero que vocês recebam com bastante clareza. Qualquer decisão, qualquer aliança que você fizer, não faça mediante o coração, que o coração do homem é enganoso. Se você fizer aliança errada, tudo aquilo que você lutou para que se saísse da sua vida, pode retornar. Olha para a pastora. Tudo aquilo, vou falar mais uma vez, se você fizer aliança errada, tudo aquilo que você lutou com muito jejum, com muita oração, para sair da sua vida, pode retornar, não na sua geração, mas na geração do seu filho, ou na geração do seu neto, ou na geração do seu bisneto. Porque existem consequências geracionais nas alianças que fazemos, sejam elas positivas ou negativas. Mas nesse caso aqui, ocorreu uma consequência negativa. Uma tragédia. Por quê? Porque Josafá não era qualquer um. Não era. Josafá não foi levantado por Deus aleatoriamente. Josafá não foi levantado por Deus por ter um nome começado com a letra J de Jesus. Josafá não foi um homem levantado por Deus por ser louro, alto, bonito, sensual. Não. Josafá não foi levantado por Deus pela sua inteligência. Josafá não foi levantado por Deus pela sua beleza escultural. Não, que a Bíblia não fala nada disso. Josafá, ele foi rei porque ele veio de uma linhagem. Josafá é descendente de Davi.
E existe uma palavra que foi liberada. Uma palavra que foi liberada que não faltaria descendente da linhagem, da família de Davi. E a palavra liberada, ela permanece. Tudo aquilo que Deus libera, passam eras, ela permanece. Tudo por conta da aliança que Davi fez no passado. Josafá estava colhendo as bênçãos. E o mais interessante é que o homem pode quebrar a aliança, mas Deus ele não quebra a aliança, porque Deus ele é imutável. A imutabilidade de Deus, querido, marca gerações. Então eu quero que você entenda que Josafá, ele não era qualquer um. Josafá era descendente de Davi. Então eu estou falando da descendência de Davi, de uma descendência, de uma semente que não poderia ser destruída. Ah, papai, vou chegar lá no pastor Jorge. Uma descendência que não poderia... Você está entendendo? Está entendendo, menina? Coisa linda. Você está entendendo? Uma descendência que não poderia ser destruída. Só que Josafá, quando ele fez essa aliança, ele nunca pensou nessa consequência. Fala para mim, quando seu filho casa, quando a sua filha casa, você pensa na consequência do que virão sobre os seus netos? Não pensa, porque nós olhamos aquilo hoje. Só que Deus, por isso que nós precisamos pedir o direcionamento de Deus, não um direcionamento baseado na razão, não um direcionamento vindo da emoção. A terminologia pode ser até semelhante, iguais, né? Mas a unção não tem nada a ver com a razão. Nem com emoção. Eu preciso que você entenda que às vezes nós nos posicionamos em alianças porque achamos que é o óbvio. O óbvio porque aos olhos naturais era o óbvio a ser feito. Para poder ter paz entre os reinos, aos olhos naturais, o óbvio era que haja casamento. Mas até a separação havia propósito. Havia, porque, querido, quanto que eu vou falar para você? Não é sobre o jugo desigual que eu estou falando. Estou falando sobre... porque Deus ele tem ciúmes. Deus ele investiu grande. Quando eu olho para os peixes, de onde saem os peixes? Os peixes saíram do mar. Os animais saíram da terra. E o homem saiu da onde? De dentro de Deus. Então Deus ele tem ciúme daquilo que é dele. Ele gastou tempo, ele investiu tempo criando a mim e a você. Foi a única criação que recebeu a sua imagem e semelhança. A única que recebeu a sua imagem e a sua semelhança. Nós já ministramos essa palavra sobre a criação lá na igreja, foi até na Mananciais isso. Então eu preciso que você entenda, para que você tome muito cuidado com as alianças. Pô, pastor, mas eu já fiz a aliança, querido. Se você já fez e você sabe que fez a aliança errada, vai para a cruz e peça livramento ao Senhor. Porque o que aconteceu com Josafá? Josafá ele quis resolver um problema gerando um outro problema. Eu não posso resolver um problema com outro problema. Qual é o problema? Guerra. E qual a solução do problema? Casar os reinos. Vai ter mais guerra. Não teve mais guerra, teve. Porque o filho de Josafá, Jeorão, casou com a filha de Acabe e Jezabel, Atalia. O que aconteceu? Atalia pegou e introduziu todo aquele trabalho que Josafá teve com os oficiais, com os levitas, de levar a palavra, todo aquele esforço, joelho no chão, oração, campanha, aleluia, vamos ler a Bíblia. Vamos lá, vou beber água. Toda aquela campanha, Atalia, nora de Josafá, quebrou, porque ela começou a introduzir princípios instruídos pelo seu pai Acabe. Por quê? Porque o filho da sua mãe, de Acabe e Jezabel, porque o seu filho, quando o seu filho começou a reinar. Pastor, isso é sério? Te provo. Abre aqui, ó. Tá aqui, pode abrir aqui, ó. 2 Crônicas 22. Coloca aí, abre a sua Bíblia aí, crente. Não, mas não a Bíblia virtual, porque para você não ficar, não desconectar, né? 2 Crônicas 22, do verso 2
ao verso 4. Segundo Crônicas 22, a pastora vai ler pausadamente, segundo Crônicas 22, do verso 2 ao verso 4. Era Acasias, da idade de 42 anos, quando começou a reinar. E reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Atalia, filha de Omri. Também ele andou nos caminhos da casa de Acabe. Opa, ele andou em qual caminho? Na casa de Acabe. Peraí, rapidinho, vamos voltar um pouquinho. A casa de Acabe era diferente da casa de Josafá. Na casa de Josafá era Deus. Na casa de Acabe não era Deus. Mas essa fusão fez com que Atalia instruísse o seu filho na visão de qual casa? De Acabe. E a palavra ainda vai dizer, porque sua mãe era sua conselheira para proceder impiamente. Olha isso, querido. A conselheira de Acasias, a gente já está terminando. A conselheira de Acasias, ela estava fundamentada em cima da visão da sua casa, a casa de Acabe, em cima da visão de Acabe e de Jezabel. Ou seja, não estava em cima da visão de Josafá. A aliança que foi feita não valeu de nada, não mudou nada. Querido, guarda o que eu vou te falar no nome de Jesus. Não resolva um problema com outro problema. Porque, vai ter que fazer, vai ter que seguir, Sabe por que muitos casamentos acabam? Porque não são alianças geradas no coração de Deus. Poxa, aí chega a pessoa, eu nunca tive paz. Ué, você nunca teve paz porque você fez a aliança errada. E o que vai gerar para o filho? Aí o filho vai crescer e vai seguir o mesmo caminho do quê? Do pai e da mãe. Aí depois o neto cresce e vai pelo mesmo caminho. E aí o bisneto vai passando de geração em geração. Por quê? Porque lá atrás, onde era para ter sido corrigido o erro, não foi corrigido. Só que aí você vai me perguntar, poxa, pesado isso, já entendi. Mas o que tem a ver com Joiada e Jeoseba que o pastor Jorge pregou lá no jejum? O que tem a ver com Joiada e Joseba que o pastor Jorge pregou lá naquele jejum na Mananciais? O que tem a ver que o senhor começou no início? Tem tudo, porque a Atalia, que era conselheira de seu filho e filha de Acabe e Jezabel, ela decidiu se tornar uma assassina da semente real. Assassina da semente real, ela quis acabar com a descendência de Davi. Olha isso, querido. Ela quis acabar com aquilo que Deus já tinha determinado lá atrás. Você está entendendo? Você está entendendo aonde iniciou o erro de tudo? O erro de tudo iniciou quando Josafá se aliançou com Acabe. Josafá já havia morrido. Aqui nessa época Josafá ele não estava mais no meio. Ele não estava mais ali presente. Porém, a escolha dele em aliançar as casas, as famílias, perdurou e chegou na época de Joiada e Joseba. Só que aí, querido, na vontade de exterminar a semente, pastor, da onde o senhor está tirando isso? Vou lá para o verso 10, do 10 ao 12. Segundo Crônicas 22, do 10 ao 12. Leia, por favor, pastor. Vendo, pois, Atalia, mãe de Aquias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Ei, toda a descendência real da casa de Judá. Josafá era da casa de Judá. E da casa de Josafá era descendente de Davi. Aí, ó, aquela mulher atentada pelo cão decidiu exterminar toda a semente, toda a linhagem da casa de Davi. Aí eu te pergunto, poxa, mas Deus já havia se posicionado? Mas Deus, ele não é imutável? Mas aí o inimigo vem com um levante para acabar com toda a semente real. O que acontece? A Patrícia botou aqui, ia ser chacina, mas querido.
Chacina, meu irmão. Só não foi por causa de uma vida. Essa é chacina, vai acabar com todo mundo, ia acabar com a linhagem de Davi. Não vai mais existir, não vai mais dar. Não, imagina, não foi dito lá atrás, aquele que prometeu que Jesus vinha da linhagem de Davi, como se a linhagem de Davi ia ser exterminada. Onde é que está a palavra de Deus? Mas o homem errou. Deus, ele não tem compromisso com o cenário adverso. Deus, ele tem compromisso com a palavra dele. Se ele disse que vai acontecer, ponto final. E aí o que aconteceu, pastor? Vamos lá no pastor Jorge, lá no jejum de Ô meu pai, sem óculos, Joseba. Vamos lá em Joseba, o que aconteceu? Aqui na sua versão é Josabeate. É mais complicada ainda. É porque essa aí é a Almeida Fiel. Almeida Fiel. Porém, como é que é o nome? Joseba, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando dentro os filhos do rei, é o 12, os quais matava, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. E assim, Josaba, filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou. E esteve com ele 6 anos escondido na casa de Deus. E Atalia reinou durante esse período sobre a terra. Então entenda, Deus permitiu todo esse cenário para que Joiada, um sacerdote, Joseba, escondesse a linhagem de Davi. Mas por que isso aconteceu? Por que essa chacina? Por que esse afronte? Por que esse levante? Tudo fruto de uma aliança errada. Alianças erradas podem, o diabo vai fazer de tudo para destruir aquilo que Deus projetou para a tua vida e para a tua família. Alianças erradas. Deus, ele não tem compromisso com o diabo. Deus, ele não se aliancia com o inferno. Nós chegamos num momento da nossa vida que nós já sabemos discernir o que é de Deus e o que é diabo. E eu quero te perguntar, com quem nós temos nos aliançado? Não só em matrimônio também. Não, né? Só. Quando a gente fala de aliança, as pessoas acham que é só casamento. Não, gente, não. É tudo na nossa vida. Não. Existem várias formas de se aliançar. Uma amizade é uma aliança. Aquela pessoa que você leva para dentro da sua casa, que você resolve compartilhar a sua história, as suas intimidades, no local de trabalho, quem você convive ali diariamente, você acaba gerando um convívio grande, de repente você está se abrindo. Depois que você abre a porta, já era. De repente você está se abrindo para uma pessoa que não tem a mesma visão, o mesmo propósito que o seu. E foi o que a gente falou no início. Quando uma pessoa entra na vida da outra, ela muda o percurso da história. Ela muda o enredo. Porque eu vou fazer parte da vida dele e ele vai fazer parte da minha vida. Então, isso não se resume só ao matrimônio. Em todos os âmbitos das nossas vidas, nós precisamos ter o cuidado de quem nós estamos trazendo para a nossa história. E para quem está fazendo... Porque a gente também não traz só para a nossa história, que você falou. Não, a nossa... Quando a gente olha para o João Pedro, 2 anos de idade, olha para o Miguel, 10 anos de idade, quem a gente traz para a nossa história vai afetar os nossos filhos. Vai, porque eles fazem parte da nossa história, eles são a continuidade da nossa história. Nós somos volume 1. Patrícia botou assim, sal grosso e arruda não adianta. Só porque as pessoas acham assim, fiz aliança, agora não. Poxa, pastora, olha aí que você tem a oração forte. Não existe isso, querido. Ai, meu Deus, fiz aliança errada agora, querido. Você fez e já era. Mas Deus como nosso Deus, Ele é longânimo, Ele é misericordioso, Ele nos dá a oportunidade de quebrar ciclos, e alianças erradas é um ciclo que precisa ser quebrado. Às vezes a gente se preocupa em querer ser aceito, e por querer ser aceito a gente acha que tem que andar no modismo, fazer as mesmas coisas, por querer dizer, eu faço parte de um grupo grande, eu faço parte disso, daquilo, eu tenho isso.
a gente acaba pagando um preço que hoje pode não parecer nada, mas lá na frente vai ser um preço muito alto. Eu tenho certeza que se Josafá tivesse vivo, e se ele pudesse voltar no tempo, ele nunca teria feito a aliança que ele fez com Acabe. Então, queridos, que eu como pai, você como mãe, que nós possamos começar o ano da forma certa. Se dá para desfazer, desfaz agora. Se você tem a opção de escolher aliança, escolha de forma correta e sábia, porque Deus tem que estar sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. A primazia da nossa casa tem que ser Deus. E eu vou falar para ti, os mínimos detalhes revelam a aliança com quem fazemos. Uma vez eu estava conversando com um irmão, o pastor Jorge chegou para mim e falou assim, na igreja, uma benção, você fala a palavra no trabalho? Ele falou, falo. Então ele teve essa consciência de chegar e falar, poxa, ele falou a verdade, eu falo e eu quero não falar mais. Sabe, ele já se posicionou dessa forma. Então ele quer quebrar esse ciclo, porque ele sabe que isso é algo geracional. Então não adianta você na igreja ter uma aliança com um coleguinha do lado de santidade, e fora da igreja você ter uma aliança com o capeta, não adianta. Essa aliança custou para quase a descendência. Eu fico, hoje eu estava vendo, as alianças são tão perigosas, hoje eu estava vendo as redes sociais, né? Já saiu no jornal, já está. Homem com homem já começou. Homem com homem, mulher com mulher. São alianças, né? Que estão sendo feitas fora da palavra. Homem beijando homem, mulher beijando mulher. Já começou na rede, no BBB, né? Então, e o povo está achando bonito, o povo acha bonito, o povo está achando uma normalidade, né? Nós não somos homofóbicos, não, mas nós seguimos princípios. Deus, ele ama o pecador, mas ele não tem aliança com o pecado. Então nós temos que levar a palavra para que Deus, por intermédio da palavra que vai tocar nos corações, toque e modifique esses pensamentos, modifique essa visão, porque eu não posso ter aliança com essa situação, conforme a gente deixou bem claro lá na igreja. Se chegar uma pessoa dessa lá na igreja, ela vai ser muito bem tratada, vai ser acolhida, ela vai receber a palavra, ela não vai ser criticada. Porém, nós amamos o pecador, porém o nosso Deus, e nós vivemos em cima de princípios, ele não compactua com o pecado. Se eu não partir desse princípio bíblico, eu acabo achando que tudo é normal, eu acabo aceitando a normalidade, eu acabo trazendo para minha casa e fazendo uma aliança com algo que não provém. E lá na frente eu vou ver que os meus filhos vão pagar por um erro que foi meu. Então, até domingo, na terça-feira, se eu não me engano, o Gustavo estava pregando sobre José, né? E a gente estava eu até falei, não sei se foi domingo ou terça-feira que eu falei, que o desejo de todo pai é que os filhos não cometam os mesmos erros, né? O desejo que eu tenho quando eu olho para o João Pedro e quando eu olho para o Miguel é que os meus filhos tenham um futuro melhor do que um posicionamento melhor, um futuro melhor. Eles não cometam as mesmas falhas que nós como pais, como homem, como mulher já cometemos, iremos cometer, porque faz parte, perfeito só Deus, né? Mas quando a palavra de Deus fala para Abraão, anda na minha presença ser perfeito, Abraão, anda em vigilância, cuidado com quem você vai se aliançar. Não é você procurar não pecar, é você andar em cima dos princípios estabelecidos por Deus. Amém? E assim nós terminamos a imersão de hoje. Fica com essa palavra, seja uma palavra que te dê clareza, que te dê entendimento, para que nós, como família bendita do Senhor, possamos escolher não com o nosso coração e nem com os nossos olhos, mas com a direção vinda do alto, vinda de Deus. Pastor, estou em dúvida se eu estou ouvindo a voz de Deus, a voz do meu coração, ou se é a voz do inimigo das nossas almas. Vamos sentar, vamos orar, vamos fazer junto, buscar Deus juntos, porque às vezes, querido, confusão de mente nos leva a fazer alianças erradas. Depois de feito uma aliança, você vai ter que honrar essa aliança. Cuidado,
Amém? Deus abençoe a tua vida. Perdão, Deus abençoe a tua casa. Lembrando que você que chegou depois, hoje é aniversário de tio querido. Hoje é aniversário do pastor Jorge, né? Você está tendo oportunidade. Você que não cumprimentou ele, você vai ter oportunidade de dar um abraço no pastor Jorge domingo. Nós estaremos cantando parabéns, louvando a Deus e agradecendo pela vida dele, né? Domingo, lá 17 horas, após a escola bíblica, vai ser um culto em ação de graças, conforme a pastora já falou, na rua Godofredo Viana 500. Você e sua família estão convocados para estar conosco. Nós estaremos agradecendo a Deus também pela vida da tia Nelly, que faz aniversário amanhã, daqui a algumas horas, né? Pela vida do irmão Edson, que faz aniversário no sábado, pela vida de Gustavo, que fez aniversário também. Tem mais gente. Tem mais gente. Mas aí é na outra semana. A irmã Rose é só no dia 24. A Érica e o Diogo é só no dia 29, né? Se eu esqueci alguém, eu peço perdão. Se eu esqueci, eu peço perdão aos irmãos. Amém? Mas guarda essa palavra, que Deus possa... É o aniversário de casamento da Paty do Caju. Isso! Lembrei! Tá vendo? Meu pai, se eu fosse em São Paulo, eu ia ter que dormir na rua. Puxando as informações aqui no meu HD. Isso, dia 20 é aniversário de casamento. Amanhã, Patrícia faz aniversário de casamento. Apareceu hoje na televisão. Linda loura. Loura não, porque ela não é loura, né? Mas ela hoje estava lá toda bonita. Amanhã é aniversário de casamento dela e de Cadu. Padu faz aniversário de casados amanhã. Que Deus abençoe essa união. A pastora vai estar orando agora pelos dízimos e pelas ofertas. Está fixado aí nos comentários os dados bancários da igreja e a chave Pix. Não se esqueça, nós contamos muito com a colaboração dos irmãos, com a fidelidade. Não se esqueça que domingo também é o domingo das primícias. Você que ainda não entregou a sua primícia, entregue a sua primícia. Entregue e permita que Deus abençoe e para que a sua família veja o que a tua fidelidade, o que a tua escolha está gerando para você e para a sua jornada espiritual, jornada natural. Porque a palavra de Deus, no livro do profeta messiânico, vai dizer que eles verão, e se eles verão a glória de Deus na tua vida e na tua família. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí, curva a sua cabeça. Estaremos orando, consagrando a Deus. E logo em seguida, nós estaremos terminando em nome de Jesus. Fique ligado, não desconecte. Recebe essa oração no teu espírito, porque tem palavra de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Pai querido, Pai amado, somos gratos a Ti, Senhor Jesus, pelo Seu amor, pela Sua misericórdia, Senhor Jesus, que tem se renovado sobre as nossas vidas todos os dias, ó Pai. Espírito Santo de Deus, que nós a cada dia venhamos aprender que o Senhor tem preeminência na nossa vida, o Senhor tem o primeiro lugar na nossa vida. E não só como colocar sempre o Senhor em primeiro lugar, mas também sempre envolver o Senhor em todas as nossos projetos, nossas ações, nossas atitudes, os nossos pensamentos, toda e qualquer decisão que nós devemos tomar, te consultar primeiramente, é te colocar e te ter como primazia nas nossas vidas, ó Pai. E nós precisamos, Senhor Jesus, entranhar isso na nossa mente, na nossa vida, no nosso espírito, no nosso coração, para que nós venhamos ser bem-sucedidos, ó Pai. Não somente como homens e mulheres, mas que nós venhamos trazer as suas bênçãos de geração em geração, ó Pai. Porque o Senhor precisa estar presente, Senhor Jesus, na vida dos nossos filhos, dos nossos netos e dos nossos bisnetos, ó Pai. Nós queremos a Tua presença, Senhor Jesus, e a Sua potente mão estendida sobre as nossas vidas, as vidas dos nossos filhos, Senhor Jesus. Então nós te pedimos, abençoa os nossos olhos, os nossos ouvidos, Senhor Jesus, os nossos lábios, ó Pai, os nossos pensamentos, os nossos corações sejam abençoados por Ti, ó Pai, para que nós venhamos sempre recorrer a Ti, ó Pai, e tomarmos decisões de alianças corretas e permitidas por Ti, ó Pai. Porque nós não queremos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Queremos sempre manter o nosso foco, o nosso alvo, que é a eternidade, que é Cristo Jesus, ó Pai. Então abençoa, Senhor Jesus, a nossa mente, blinda a nossa mente, porque tudo começa na nossa mente e no nosso coração, ó Pai. Espírito Santo de Deus, abençoa, Senhor Jesus, as finanças do teu povo. Abençoa, Senhor Jesus,
a bolsa apostólica, não só da Nova Jerusalém Taquara, mas de todas as agências, ó Pai, que precisam permanecer de portas abertas para pregar o Teu nome, ó Pai, para pregar o reino de Cristo, Senhor. Manda, Senhor Jesus, uma bênção especial para cada um dos Seus filhos. Manda uma bênção especial para os administradores das Suas agências, ó Pai. Envia recursos de perto e de longe, para que o Seu nome seja honrado e glorificado, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar a vida de cada aniversariante do mês de janeiro, ó Pai. Abençoa, Senhor Jesus, a vida do Gustavo, que já fez aniversário. Abençoa a vida do pastor Jorge, Senhor, que está realizando mais um ano de vida. Abençoa a vida da tia Nelly, Senhor, que amanhã completará mais um ano de vida. Do tio Edson no sábado, Senhor. Da irmã Rose no dia 24, ó Pai. Abençoa a aliança, Senhor Jesus, que foi feita por Ti, ó Pai, na vida do Cadu e da Patrícia, Senhor Jesus. Renova, Senhor Jesus, este amor, ó Pai. Renova, Senhor Jesus, essa parceria, Senhor Jesus, essa cumplicidade, ó Pai. Que a Tua presença, ela seja abundante e constante neste relacionamento. Que nunca seja retirado a Sua presença, ó Pai, do cordão de 3 dobras. Porque é de 3 dobras, porque a Tua presença precisa estar, ó Pai. Espírito Santo de Deus, afasta, ó Pai, toda ação do inimigo, Senhor, e abençoa, Senhor Jesus, esta aliança. Pole, Senhor Jesus, tira, Senhor Jesus, toda marca, tudo aquilo que venha, Senhor Jesus, tentar impedir ou contra, ó Deus, esta união seja destruída pelo poder que há no nome de Jesus, e que a abundância de amor, Senhor Jesus, e da Tua presença seja, ó Pai, características, ó Deus, deste matrimônio, deste casamento, até que o Senhor venha, ó Pai. Espírito Santo de Deus, abençoa a nossa noite, abençoa a vida daqueles que posteriormente assistirão esta live, ó Pai. Que seja uma noite de paz, uma noite tranquila, Senhor Jesus, onde venhamos refletir, ó Pai. Venhamos ruminar a palavra que o Senhor liberou sobre as nossas vidas e que nós venhamos guardar no nosso coração e no nosso espírito para praticá-la e não pecar contra Ti, ó Pai. Nós te amamos e te adoramos e te agradecemos por todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Estamos terminando. Olha, que Deus abençoe. Se essa palavra falou com você, nos ajude, seja um agente de multiplicação. Tem um campus aí no Face que você pode copiar do link e mandar para alguém, ou você pode compartilhar na sua linha do tempo. E se mesmo assim você quiser mandar essa palavra para um parente, ser um amigo, você copia o link, manda por zap, pelo Messenger, seja um agente de multiplicação. Não é a bandeira da Nova Jerusalém Taquara que você está levantando, é a bandeira de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha uma noite abençoada, uma noite de sucesso. Te vejo no presencial domingo. Tá? Em nome de Jesus. 16 horas é BD, gente. Escola Bíblica Dominical. Vamos para a Escola Bíblica. Vamos para a Escola Bíblica Dominical. 16 horas. 17, culto e ação de graças. Tá? Que Deus te abençoe e fique na paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Santo de Israel permaneça sobre a nossa casa, sobre a nossa mesa, sobre a nossa família, até que Ele venha, o nome do Senhor seja glorificado através de nós que somos instrumentos nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. A igreja que crê, recebe, aceita essa palavra e uma só voz diz amém. Amém. Deus te abençoe e não se esqueça, somos família, somos igreja. Fique em paz e tem que ter beijo grande para cada um tem de que ter vocês. Beijo, querido. Deus te abençoe, uma noite de vitória em nome de Jesus. Amém. Pai Josivaldo, manda abraço para a Céia. Fica na paz, querido, em nome de Jesus.